Olá! Estamos aqui para mais um dia. Deixa eu ver se o pessoal vai entrando. Gente, mandem boa noite para eu ver se eu já tô certinho aqui. Boa noite, tô esperando as pessoas entrarem. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre como que o autoconhecimento pode influenciar no ambiente de trabalho, tá? Como que ele pode influenciar na segurança psicológica no ambiente de trabalho. Tô esperando as pessoas entrarem. Boa noite! E aí eu já chamo o Marcelo, tá? Boa noite, Ale, Fabiço. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo super interessante. Acho que vocês vão gostar bastante, gente. Hoje a gente vai falar sobre o autoconhecimento no ambiente, agora, hoje sim, o autoconhecimento no ambiente de trabalho. Como que isso influencia? Tô esperando as pessoas entrarem um pouquinho. E aí eu já chamo o Marcelo pra gente conversar, tá bom? Tá. Deixa eu ver se foi. Oi, Marcelo. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Ah, é um prazer te receber. Prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, acho que eu posso falar que muitas crenças foram quebradas para eu fazer esse convite para você. É mesmo? Como assim? Acho que rola, né? Tipo, um receio de alguém que entende tanto desse assunto e eu tô começando nessa jornada agora, mas eu acho que a sementinha, acho que eu te falei isso, acho que a sementinha foi plantada em mim lá em 2013 e cá estou muito feliz de ter essa conversa com você e eu espero que a gente ajude as pessoas um pouquinho aqui com trazendo essa conversa sobre autoconhecimento, como que a gente pode melhorar no ambiente de trabalho, para as Uhum, pessoas conhecerem um pouco mais sobre segurança psicológica, que eu acho que as pessoas ainda talvez não estejam tão habituadas com esse tema, que aham. agora tá mais recente, assim, e é isso que eu queria conversar com você. Como que as Bacana. empresas estão enxergando segurança psicológica? Legal. Mas eu Vamos queria lá. que se apresentasse um pouquinho antes da gente começar. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para as pessoas te conhecerem. Ah, legal. Bom, muito bom, bom te ver, rever. Eu queria te ouvir, saber como é que você fez essa transição. A gente se conheceu trabalhando no Fleury, né? Então estamos todos nessa jornada juntos. Então, depois eu queria te ouvir também. Não sei se nessa live ou se depois. Tá bom. Mas bom, eu tenho uma carreira longa como executivo. A minha última posição executiva foi no Fleury, mas eu comecei bem cedo e trabalhei em muitas indústrias, em várias áreas. Cheguei a presidente bem novo e ao mesmo tempo comecei a fazer terapia muito novo também. Eu lembro que já no meu primeiro emprego, eu lembro de ter esse insight de que as empresas precisavam de saúde, né? E isso nos anos 80. E a minha terapeuta na época trabalhava, dava consultoria para uma empresa chamada Solvay, que era uma empresa belga, e ela fazia um trabalho de saúde organizacional. Eu pirei com essa ideia de como transformar a empresa num lugar mais saudável, num lugar mais adequado para proporcionar o crescimento das pessoas. E aí, basicamente, tá com eco, né? Eu tô me ouvindo um eco também. Será que sou eu? Aqui para mim tá normal. É, eu tô me ouvindo com eco também. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Tá. Para Deixa eu mim tirar tá o normal. fone.
Tá me ouvindo agora? Tô. Deixa eu ver se eu Tá com eco ainda, pessoal? Ainda tá? Estranho. Eita. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Eu tô me ouvindo com eco. Ah, e agora? Melhorou ou não? Vamos ver. Pessoal, melhorou um pouco o eco? Escrevam aqui. Vamos ver se o meu... Agora melhorou? Tá sem eco? Eu tô me ouvindo com eco também. Alguma coisa do meu áudio aqui. Você tá com o som duplicado? É engraçado, eu não sei como é que eu faço isso. Que estranho. Agora, fala de novo pra gente ver. É, eu tô com... Minha fala tá com eco. Eu fico me ouvindo. Melhorou ou não? Também não. Eu tô tirando aqui o fone. Não faço ideia do que seja. Sem o fone, tá com eco? Sem? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se sem o fone dá certo. Fala. Você tá conseguindo? Não. Não, não dá. Sei o que é, peraí. Tá normal. Não sei o que é, peraí. Desculpe. Imagina, o mundo tecnológico é isso. Desculpe. Acho que melhorou. Eu tava no Bluetooth aqui, agora foi. Foi? Ou ainda tá com eco? Pessoal, fala aí. Vê se. Porque pra mim tava Melhorou, normal. Pessoal, fala aí se melhorou. Que droga. Nossa. Melhorou, Marcelo. As pessoas falaram que melhoraram. É, então tá bom, vamos nessa. Deixa eu só acender a luz de novo aqui. Vocês estão me ouvindo com eco? Não, eu tô me ouvindo com eco. Que droga. Não, agora falaram que agora tá bem. Estão ouvindo É? 100%. Então vamos nessa. Tá dando pra entender bem. As pessoas falaram. Vamos lá. Melhorou. Então, eu tava falando... Desculpe. Imagina. Que essa paixão pela transformação pessoal e de como trazer isso para a organização tem há mais de 20 anos na minha vida e está presente na minha vida. Então, é uma paixão. E eu tenho dedicado a vida a isso. E acho que quando a gente se conheceu no Fleury, já estava na minha última desafio como executivo e nos últimos 6 anos com a Xia, é isso que a gente tem feito. E recentemente... Uma coisa que a gente sempre trabalhou, que é essa questão de como criar dinâmicas e containers de confiança de time, começou a se chamar de segurança psicológica. Sim, sim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre segurança psicológica. Acho que eu quero dar o conceito para as pessoas. Tá muito... Tem um som, um monte de fone. Ou desligar o fone, só tira. Desligar o fone do meio. Marcelo, pera só um pouquinho, por causa que ainda estão falando do eco. Tá. Tem que desligar o fone? O fone, o som do meio, quando ele faz, o fone de ouvido capta e ele capta muito pouco dele também 2 vezes. Ele tem que desligar, tem que falar que ele fica 100% do fone de ouvido.
tem que desligar 100%, ou é o Bluetooth, ou tem que desligar 100% o seu fone mesmo, deixar sem fone. Tá, vou tirar o fone, vou ver se funciona. Desliga ele todo. Agora sim. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Deixa eu ver Beleza, acho que é isso. Não dá. Acho que rolou. Vamos ver. Caio, melhorou? Fala pra mim se melhorou. Acho que estão conseguindo me ouvir agora? Agora parece que está funcionando. Eu tô ouvindo normal. Sem fone. Show. Falaram que agora foi. Boa. Nossa. Estamos apanhando É aqui, assim pelo amor de Deus. Não, agora deu certo. Tá tudo certo. Vamos nessa. Gente, vamos. O Marcelo tava contando um pouquinho a história dele. Ainda? Marcelo, sai da live e entra de novo. Tá bom. Vamos ver. Gente, aguarda 1 minuto. Peraí que ele saiu. Vamos ver se vai de novo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver como que eu chamo ele aqui. Vamos ver se agora vai. E aí, rolou? Vamos ver. E agora, rolou? Pessoal, falem aí se tá dando certo. Eu parei de ouvir com eco agora, acho que deve ter rolado. E estão falando que tem várias lives que tá com problema. Não, vamos nessa. Acho que agora tá rolando. Acho que agora eu pelo menos parei de me ouvir com eco, então deve estar assim para as outras pessoas também. Agora foi. Falaram que agora foi. Tá bom. Mas vamos retomar então um pouquinho. Conta um pouquinho da sua trajetória e a gente entra em segurança psicológica. Tá bom, de novo. A trajetória confusa. Mas de novo, acho que eu juntei duas coisas ao longo da vida. Uma paixão pelo trabalho. Comecei a trabalhar com 14 anos, as coisas aconteceram super rápido na minha vida. E fui crescendo muito rápido. E muito cedo também comecei a fazer terapia e comecei a criar paralelos do meu aprendizado no processo terapêutico com o quanto as organizações precisavam disso, né? Isso, puxa, 30 anos atrás e as organizações ainda não são exatamente o melhor lugar para a gente se desenvolver. E aí eu fui juntando isso. Eu fui presidente do Hopi Hari, eu fiz a construção e a operação do parque nos primeiros anos e lá já comecei a trazer muita coisa. E na saída do parque, que foi bem intensa e desafiadora, eu fiz essa escolha de trabalhar para trazer consciência para as organizações, e é mais ou menos onde eu estou nos últimos 20 anos, e nesse processo de integrar essas coisas, né? Eu acredito profundamente que a transformação da sociedade e das organizações passa pelo nosso processo de transformação pessoal, passa pelo processo de autoconhecimento. E eu fiz isso na LHH-DBM, que eu fui presidente, depois fui vice-presidente da Natura, e a gente esteve junto lá no Fleury. E cuidando aí das áreas de gente, gestão, estratégia, sustentabilidade, inovação. E é onde está a minha paixão. Hoje os clientes, todos os trabalhos que a gente tem na XI tem essa natureza e esse ponto em comum. Sim. E, gente, eu conheci o Marcelo, eu fui trainee do Grupo Fleury, e quando eu estava no Fleury, o Marcelo, ele era diretor executivo de pessoas. E eu falo que, Marcelo, aí só para, acho que deixou a sementinha, porque a gente fez, a minha turma, a gente tem contato até hoje com a minha turma de trainee. Todo ano a gente tem um encontro nosso, e eu falo que é super bacana, porque aquela imersão que você proporcionou, que veio do RH, que você proporcionou
para aquele grupos de trainee, uma imersão com o Roberto Zimmer que a gente fez de autoconhecimento, foi tudo, porque a gente ia virar líderes em um ano. O meu programa era um ano. Eu já assumia uma posição de gestora e eu não sabia nem quem eu era. Eu tinha 22 anos. Então eu acho que foi assim surpreendente e demorei para começar a fazer terapia ainda. Mas depois de um tempo, quando eu casei, quando eu fui morar junto, ontem eu contei essa história, aí a gente começou, aí a gente começou a fazer terapia, porque é o que você fala, né? A pessoa leva o dela e você tá trazendo o seu, né? Esse foi Então, o mesmo motivador para eu começar a fazer terapia, foi que eu casei também. Eu costumo brincar quando você percebe que você aperta a pasta de dente em lugar diferente, e você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente precisa olhar para isso, né? Então foi a minha ex-esposa que propôs terapia e para mim foi uma bênção, assim, realmente foi um presente. sim, e foi o Caio também que me falou que eu precisava. E aí eu amei, eu fiz quase 2 anos e pouco de terapia. E foi assim o que aí eu me descobri, sabe? Aí eu falei, gente, já sou da área da saúde, né? Sou enfermeira. Mas aí eu falei, não, eu preciso fazer algo a mais, tá? Alguma coisa me chamando. E aí, quando vem esse chamado, acho que a gente precisa ouvir. E ainda eu tô trabalhando no mundo corporativo, eu ainda faço parte de uma companhia, mas estou aí nessa transição. E aí eu queria conversar com você sobre segurança psicológica, mas antes eu queria só dar o conceito para as pessoas, até para. E aí você me complementa também, para a gente entrar no assunto de como o autoconhecimento pode ajudar a gente no ambiente de trabalho. Então, segurança psicológica é um ambiente seguro no qual a gente pode falar, no qual a gente pode se expressar, no qual a gente dá a nossa opinião, sem medo do julgamento, sem medo do outro taxar a gente, sem medo do que os colegas vão achar. E eu acho que quando a gente está mais vulnerável e a gente está num ambiente que as pessoas de fato escutam a gente, é onde tem a diversidade e é onde acontece a inovação. E é isso que as empresas querem muito, né? Ao meu ver, assim. Quando eu tinha um outro chefe que falava, para mim é ótimo quando vocês são super amigos, quando vocês são super enturmados. Porque quanto mais enturmados vocês são, quanto mais parcerias vocês têm, mais resultado tem. E eu nunca tinha parado para pensar, e é verdade, quando eu confio tanto no outro, eu tenho uma parceira de trabalho, que o quanto que eu confio nela, o quanto que eu faço por ela e ela faz por mim. E a gente consegue trocar e a gente consegue ter divergências construtivas. E não é aquele ambiente que as pessoas podem falar, segurança psicológica é aquele ambiente que precisa ser todo mundo bonzinho. Não é isso. Isso também é uma outra crença, né? É você divergir, é você discutir, mas discutir construtivamente, onde as pessoas podem ter vários pontos de vista, mas que depois a gente entre num acordo e dali saia o melhor resultado para a organização, para o grupo. Eu entendo muito segurança psicológica como esse ambiente. Uhum. Tá certo? O que você acha? Ah, acho que é isso mesmo. Talvez só para dar um pouco de contexto para quem está ouvindo falar pela primeira vez, né? O conceito de segurança psicológica, que antes disso tinha outros nomes, mas ele nasceu de um trabalho do Google, né? Há mais ou menos 13, 14 anos atrás, o Google fez essa pergunta, né? Qual é o que faz um time desempenhar? E aí, então eles entraram num processo de pesquisa. No primeiro momento, eles achavam que tinha a ver com o perfil das pessoas, então eles ficaram estudando muito, usando tipologias, eles achavam que era o quê, né? O tipo de pessoa que fazia parte do grupo. E aí eles foram sacando, porque eles foram percebendo, fazendo as correlações entre os times e os resultados, e sacaram que tinha muito a ver com como, que são vários desses elementos que você trouxe, que em síntese são dois elementos principais
que se sustentam por um paradoxo, né? Por ideias opostas. Eu acho que isso é uma das belezas da segurança psicológica, que é a ideia de pertencer com divergir, né? Porque, de alguma forma, um ambiente seguro psicologicamente, e você, quando a gente fala de segurança psicológica, talvez a imagem inicial que vai para a cabeça de cada pessoa é um lugar fofinho, confortável, acolhedor. E, na realidade, ele sustenta uma tensão. Então, de alguma forma, essa tensão ela é trabalhada de forma construtiva quando todo mundo que faz parte de um time não questiona o seu pertencimento ao time, de alguma forma todo mundo se sente pertencendo, mesmo quando a opinião e a perspectiva dela é diferente da maioria. Então tem essa coisa de cada pessoa ter a sua voz e as diferenças serem acolhidas num ambiente onde não se questiona o pertencimento. E então a segurança psicológica é um grande habilitador do resultado. Então hoje tem muita evidência de correlação de desempenho, o resultado de times que têm um ambiente psicologicamente seguro é melhor, e é um grande habilitador da inovação, como você falou, que é, se a inovação está associada à capacidade de criar coisas novas, de errar com segurança, de pensar coisas e propor coisas que não foram pensadas ainda, essa ideia das pessoas se colocarem assim como ponto de partida é um grande habilitador para a inovação. Então, acho que eu só falei em outras palavras o que você trouxe, só acho que eu só falei a mesma coisa. Não, acho que foi perfeito. Acho que do pertencimento é isso. Eu acho que quando a pessoa se sente pertencente, se sente presente também naquele ambiente, é onde ela tem mais confiança para ela colocar suas ideias e suas opiniões, né? Uhum. E aí eu também vejo como uma via de mão dupla, porque eles falam muito também sobre isso, né? Que pode ser que não é uma cultura pode até ser uma cultura da empresa, só que depende muito também da liderança, porque pode ser que a empresa fale muito sobre segurança psicológica e você está ali dentro de uma área onde o seu líder não proporciona isso. Uhum. Ou, e ao contrário também, né? Você pode estar numa empresa super com outros valores, né? E você tem ali uma liderança que deixa muito claro como que é a gestão dela e deixa muito aberto para as pessoas se colocarem, para as pessoas falarem, se sentir pertencente àquele ambiente. Então eu vejo também que as pessoas também precisam estar cientes disso e querer isso, né? Porque não é só a empresa impondo aqueles valores e aquela cultura se as pessoas não estão abertas para isso, entende? Eu acho que construindo em cima do que você está falando, eu acho muito difícil, porque a segurança psicológica é um habilitador de várias coisas. Então, eu acho muito difícil uma empresa ter uma cultura saudável se o ambiente da maioria dos times não for um ambiente seguro psicologicamente. E Tá. nos poucos times onde o ambiente for tóxico, a própria cultura dá conta de expelir as lideranças que não sustentam isso. Então, sabe bonequinha russa, uma coisa contém a outra? Então, uma, a segurança psicológica é um habilitador para a cultura, e a cultura, uma cultura saudável e acolhedora e nutritiva de uma organização, pressupõe que o ambiente seja seguro psicologicamente. O contrário você pode ter uma cultura tóxica e algum líder sustentar o time com segurança psicológica, apesar da cultura. Então, acho que tem uma coisa que eu concordo com o que você está falando, mesmo em ambientes tóxicos, é possível que uma liderança sustente o ambiente de segurança psicológica, né? Então, e se você falou uma coisa da confiança, e eu acho que tem um ponto importante entre o pertencimento e a divergência. O que sustenta o pertencimento e a divergência é a confiança. A confiança é como se fosse uma cola, né? Porque conflito existe na natureza de qualquer relação, e principalmente em empresa, o conflito é da natureza. Basicamente, historicamente, tem dois grandes tipos de conflito nas empresas.
Tem os conflitos, tem aqueles tipos de empresas que são... Todo mundo fala tudo que pensa, todo mundo é sincerocida, né? Então, todo mundo fala o que pensa e aí não mede o impacto. Então, é uma cultura muito hostil que gera estresse. Ou tem culturas que... E é tão ruim quanto que as pessoas evitam o conflito. Todo mundo sabe que tem uma questão, mas então eu tenho uma questão com você, Bianca, mas eu não falo para você. Todo mundo sabe que a gente tem, mas eu faço fofoca para alguém e a fofoca vira uma metástase na organização pela dificuldade de se lidar com o conflito. Então, a confiança é o que habilita o pertencimento e a divergência, porque ele permite que as pessoas se sintam a partir de um lugar de vulnerabilidade pertencendo e, ao mesmo tempo, como elas confiam, ou seja, eu posso divergir de você porque eu não coloco a nossa relação em jogo. Ou seja, a gente tem uma relação, tem uma base de afeto e de confiança que eu falo, bem, aqui entendi o seu ponto, legal, entendi, mas deixa eu te dizer, a minha perspectiva é diferente da sua. E essa dança de perspectiva é o que vai formando a inteligência coletiva que forma melhores decisões. Perfeito. Nossa, é isso mesmo. E você acha, e aí eu tenho uma outra pergunta, é assim, você acha que quando as pessoas estão nesse caminho de autoconhecimento, quando as pessoas estão mais abertas a mergulhar dentro de si, a entender as suas dores, entender mesmo o seu eu, você acha que quando as pessoas estão nessa busca, no trabalho, você acha que isso impacta de alguma forma positivamente? Por isso que as empresas poderiam contribuir mais com autoconhecimento e dar ferramentas de autoconhecimento para as pessoas? Eu costumo brincar, né? Às vezes a gente está falando muito de bem-estar e saúde mental nas organizações hoje, né? Então, e eu acho isso um tema importante. Tem até uma pergunta aqui, acho que é da Marina, de como é que a gente aprende a gerir pessoas, né? Então, Marina, essa é uma pergunta que usa uma linguagem do século XX em relação a pessoas, né? E por que eu estou falando que usa uma linguagem do século XX? Porque a ideia de alguém gerir pessoa pressupõe que eu tenho um poder sobre a pessoa e a liderança de alguma forma controla a pessoa. E é muito a mentalidade do começo do século XX, de onde surgiu a escola de gestão de pessoas, que não por coincidência chamava recursos humanos, não chamava uma área que cuida de seres humanos, recursos humanos, do mesmo jeito que se cuidava de recursos materiais, a área nas empresas que cuidava das pessoas, que cuida das pessoas, né? A maioria das pessoas ainda chama recursos humanos. Então, eu não quero saber da Bianca, eu quero saber da produtividade, do que a Bianca faz para aumentar o resultado, a produtividade, diminuir custo, aumentar a receita. Então, eu te trato como um FTE, né, que é o Full Time Equivalent, te trato como um número, um headcount, eu retenho, eu gero, ou seja, é toda uma linguagem mecânica e de controle. O que aconteceu ao longo do final do século XX, no começo do século XXI, as preocupações com as pessoas começaram a aumentar e a primeira preocupação que aconteceu foi com a questão mais física. Você, como enfermeira, sabe disso. Então, a gente começou com preocupações com ergonomia, ginástica laboral, posto de trabalho, insalubridade dos ambientes, o que fez com que acidentes de trabalho, morte por acidentes de trabalho caíssem drasticamente. Ninguém pensou no mesmo tipo de abordagem de pensar a empresa como um lugar de prover saúde mental para as pessoas, né? Eu acho até curioso, se você pegar na Olimpíada, eu achei espetacular, a Olimpíada para mim trouxe elementos de novos valores da cultura, mas Sim, a Simone, né? E o que eu acho curioso é que, e aí, porque teve muita gente que criticou a Simone por não competir, né? Se a Simone Biles se ela tivesse torcido o tornozelo, ninguém ia falar, putz, que chato, ela não pode competir. Como ela teve uma questão psíquica, todo mundo, isso é frescura, não sei o que, ainda é parte do pensamento. Que é a mesma coisa que acontece nas empresas. As empresas, né, e acho que a pandemia arremessou a gente nessa situação, elas são lugares
inóspitos do ponto de vista de acolhimento e de prover saúde mental. Então, o que seria um lugar maravilhoso numa empresa? Porque eu vejo uma empresa como uma escola, né? Como a empresa está sempre tentando fazer algo novo, diferente, ela está sempre gerando essa tensão, e a tensão é a matéria-prima para a aprendizagem, mas ao invés de criar esse espaço aberto onde as pessoas aprendem, a empresa, as pessoas estão em box, elas são controladas na hora que elas entram, elas são controladas na hora que elas saem, né? Os layouts, né, pré-pandemia, uma mesa do lado da outra, as pessoas em fila, passando uma coisa para outra, refeitório, você tem que passar o ponto, as pessoas... Então, de alguma forma, é um ambiente... Tem um autor muito legal que ele fala como o ambiente organizacional e a forma como a gente organizou o trabalho até agora, né? Vamos ver como é que vai ser o pós-pandemia, se a gente vai regredir ou se a gente vai progredir, não dá para saber ainda, mas são vários elementos que tiram a dignidade humana. Em alguns lugares ainda se revistam as pessoas, ou seja, você parte da ética da desconfiança, trata as pessoas como recurso e depois você quer que elas fiquem felizes e engajadas com a empresa, você fala, não vai dar, né? Então, eu acho que para chegar, eu estou fazendo essa conversa longa para chegar no autoconhecimento, né? Sim. Que e ainda bem que isso está acontecendo, como é que as empresas se tornam um lugar para seres humanos e não para recursos humanos? E isso inclui o ser humano inteiro, o pacote todo, o físico, emocional, mental e inclusive o espiritual. Algumas empresas já estão começando a fazer isso. E essas empresas que estão começando a fazer isso começaram a entender uma coisa super importante. A melhor forma de convidar as pessoas para se desenvolver na empresa é num processo que eu gosto de chamar que a gente chama de aprendizagem vertical e não aprendizagem horizontal. O que eu chamo de aprendizagem horizontal e vertical? Aprendizagem horizontal é nessa lógica mecânica de produtividade, empilhar habilidades nas pessoas. Então, eu ensino mais finanças, ensino, né? Você participou lá no Fleury, ensino a fazer pulsão, vai empilhando habilidade nas pessoas sem questionar e sem avaliar qual a capacidade daquela pessoa aprender a aprender. Então, o principal ponto ligado ao autoconhecimento é acreditar que adulto aprende, que adulto continua aprendendo, que adulto continua evoluindo. E continua aprendendo e continua evoluindo em quais dimensões? Em 3 dimensões. E eu acho que esse é o ponto importante, que quando a gente fala autoconhecimento parece uma coisa meio... porque eu acho que essa conversa é importante para as pessoas entenderem que esse processo de aprendizagem de autoconhecimento, ou que eu estou chamando de aprendizagem vertical, produz melhores resultados para a organização. Então, quais são essas 3 dimensões? A dimensão do crescer, do integrar e do despertar. O que são essas dimensões? O crescer é a capacidade das pessoas evoluírem cognitivamente. Então, como é que a gente ajuda as pessoas? Né? Todos nós fomos para a escola, né? Quem tem filho pequeno, você pega, eu tenho a minha netinha agora, a Lila, que tem você vê ela aprendendo, a Lila vai fazer, está com 2 anos e 7 meses, você vê ela experimentando o mundo com curiosidade, aí a criança vai para a escola, você começa a limitar a criança, você faz 10 perguntas para ela, se ela acertar 7, você diz que ela está aprovada, você colapsa ela mecanicamente, né? Já tem outras abordagens de educação, mas na grande maioria ainda é muito precário. E a gente sai da escola, vai para a organização, continua fazendo as mesmas coisas de forma mecânica. E o nosso pensamento, a gente começa a pensar linearmente, a gente começa a achar que a realidade de tempo e espaço é cronológico, uma coisa depois da outra, que a relação de causa e efeito das coisas é essa. Mas a vida não é assim, né? A vida é cheia de surpresas, cheia de incerteza, e a pandemia veio aí para arremessar a gente nesse lugar. Então, a primeira coisa é como pensar a partir dessa ideia de complexidade. As relações não têm causa e efeito, a vida é incerta, eu preciso ir além do certo e errado e tentar encontrar o que são padrões. Quando eu encosto nesse lugar, do ponto de vista cognitivo, vem um frisson emocional, né? Porque eu tenho que encostar na ideia de que eu não tenho controle sobre as coisas e é incerto. Então, aí a gente tem o desafio de crescer emocionalmente, de amadurecer emocionalmente, que é entender
o que que acontece dentro de mim, ou seja, no momento que a gente está conversando agora, qual que é a minha sensação corporal, que sentimento eu estou tendo, que pensamento eu estou tendo, e ao mesmo tempo reconhecer que tem a Bianca lá, que está tendo sentimento, pensamento e sensação que são diferentes das minhas, então eu tenho que estar aberto, relaxado, consciente do que está acontecendo comigo, sem projetar em você, com escuta aberta. E aí, maturidade emocional, no fim das contas, é como é que eu me regulo comigo mesmo e em relação a você. E o terceiro ponto, que é um ponto ético, e esse é um ponto crucial nas empresas, e hoje as empresas, muitas pessoas justificam decisões horríveis, né? A gente trabalhou em recursos humanos, eu acho para mim o melhor exemplo disso pega uma coisa de plano de saúde, que talvez é uma coisa muito crítica nas empresas hoje. Aí você tem lá aquela exceção do plano de saúde, que tem o filho de uma colaboradora com uma doença grave ou com uma questão grave, e aí o cara do RH fala, não, o plano de saúde não cobre. E aí ele se esconde atrás de uma regra, esquecendo que tem ali um menino de 3 anos, que se não for olhado, atendido, vai ser impactado para o resto da vida dele uma decisão que o cara se esconde atrás da regra. Então tá cheio de gente que se esconde atrás da regra. E a ética, nesse lugar de aprendizagem vertical, é uma ética que transcende o certo e errado. É uma ética onde você tem que lidar com as consequências da sua decisão para o resto da sua vida. No momento, então, primeiro é ensinar isso. Mais do que ensinar, você passou por isso com o Zimmer, você não ensina, você cria um contexto onde você ajuda as pessoas a despertarem para elas mesmas e para o outro. O segundo ponto, que eu estou chamando de integração, é a gente dar conta de limpar a própria fralda. Né? Mesmo evoluindo, aprendendo, a gente tem crença limitante, tem viés, tem sombra, tem questões com o pai, com a mãe, traumas mais graves, traumas mais leves. Então, como é que a gente vai integrando? Né? Todo mundo chegou aqui com DP. Né? Ninguém passou nessa faculdade da vida sem deixar DP. Como é que a gente vai integrando as DPs da vida? Né? E o terceiro ponto, e eu acho que esse é um ponto importante e volta à história da saúde mental, é legal, eu aprendi todas essas coisas, eu estou aberto, eu estou transformado, eu estou integrando, mas como é que eu estou regulando a minha energia? Se eu estivesse falando com você aqui agora, com dor, se eu tivesse tido uma noite ruim, se eu tivesse com sono, qual é a qualidade da minha energia? Né? Porque no trabalho, a não ser que você esteja fazendo uma coisa muito braçal, o tempo é de Kairos e não de Cronos. Né? Na visão grega, você tem Cronos, que é o 24/7, e você tem Kairos, que é esse tempo psíquico, onde eu estou no passado, no presente e futuro. Então, me interessa pouco a quantidade de horas e os dias, me interessa a qualidade de energia no engajamento. Se a gente terminar essa live aqui e eu tiver menos energia do que eu tinha quando começou, tem alguma coisa errada comigo. Então, como é que eu regulo a minha qualidade de presença, de atenção e energia? Então, tem a ver com o que eu como, tem a ver com como é que eu durmo, tem a ver com como é que eu pratico prece, meditação, questões contemplativas, como é que eu tenho coerência entre o que eu falo e a minha linguagem corporal, que são coisas todas importantes. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, eu estou falando dessas coisas, né? De como é que a gente, como ser, e como é que a empresa, eu acho que a beleza da empresa é que a empresa pode ser uma bruta escola. Porque lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com essas questões de trazer consciência para a organização, eu vi quem diria que a Chia ia estar trabalhando em projetos com a Digo, né? Mas eu vi o Jair Morgi da Digo falou, e uma coisa que me chamou muito a atenção, ele falou assim, olha, as empresas hoje cumprem um papel que na Idade Média as guerras que cumpriam. A única chance de você sair do seu vilarejo na Idade Média, encontrar outras pessoas num ambiente de tensão e aprender era com a guerra. Hoje as empresas permitem que você saia do seu espaço, encontre pessoas que você nunca imaginou que você ia encontrar, e hoje até globalmente, né, nesse espaço online mais ainda, né, e use esse espaço e as diferenças para aprender e para evoluir. Então, as empresas têm um grande potencial de ser um ambiente florescente, uma escola que cria esses contextos para a transformação efetiva das pessoas. E a resposta que a transformação efetiva das pessoas dá é que gente mais madura consegue criar tecido social em ambientes de segurança psicológica que produzem impacto, que transforma isso em resultado.
tomara que resultado em impacto positivo para a sociedade, né? Porque não faz o menor sentido tudo isso que a gente falou para uma empresa vender mais de alguma coisa que ninguém precisa, né? Então, Sim, perfeito. Perfeito. Eu acredito muito nisso também. É um ambiente mesmo no qual a gente tá ali muito mais do que na sua casa, você tá com contato com pessoas diferentes de você e você tá ali muito para aprender. E eu acho que o autoconhecimento ajuda de fato nisso, né? E aí a pergunta, Marcelo, eu tô aprendendo muito aqui, eu quero aproveitar ao máximo te ouvir. Porque, assim, muitas pessoas já estão dando conta, muitas empresas e pessoas já estão se dando conta disso. Mas você acha que como que a gente está nesse caminho? Você acha que ainda falta muito? Como que você acha que está, assim? E você que trabalha com mais consultorias, você que lida com mais empresas, uhum. como que está esse mercado? Então, eu acho que a gente nunca falou e nunca teve tanta oportunidade como está tendo agora. Então, né, pela primeira vez a gente está falando de saúde mental, a agenda de sustentabilidade ou do ESG aí está ganhando mais relevância, as questões de propósito nas empresas muito presentes. Então, o meio copo cheio é esse, né? E eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade quanto está tendo agora, né? Se eu lembrar há 20 anos atrás, quando eu comecei a falar de propósito, dessas coisas de autoconhecimento na empresa, era quase que as pessoas falando, não, me leve ao seu mestre, é como se eu estivesse falando uma coisa esotérica, tal, né? Hoje em dia tem um monte de evidência científica em várias áreas da ciência que demonstram a importância do olhar para essas questões todas. Esse é o meio copo cheio. O meio copo vazio é que muitas empresas estão fazendo isso de uma forma muito superficial, meio cosmético, né, para quase que para enfeitar o bolo assim e ter uma imagem. Estão fazendo isso do ponto de vista de marca e de imagem, e menos do ponto de vista de uma convicção da importância. E o segundo ponto, e eu acredito demais nisso, nos últimos 300 anos a gente evoluiu rapidamente como sociedade com essa lógica de uma economia baseada em mercado, baseada no indivíduo, centrada no ser humano, com essa ideia meritocrática de liberdade individual, que produziu muito progresso. Mas para mim está claro que esses mecanismos de incentivos por trás dessa lógica se esgotaram. E a gente precisa de uma nova narrativa e precisa de outros mecanismos de incentivos que estejam associados à interdependência, que estejam associados a preservar toda forma de vida, não só a humana, que estejam baseados nessa ideia no espaço nutritivo de desenvolvimento. O Simon Sinek, aí no livro dele do Jogo Infinito, né, ele fala muito disso, né, quando uma empresa ou uma escolha está baseada num jogo finito ou num jogo infinito. Então, o jogo finito é esse jogo do market share, de ganhar mais dinheiro, de ter mais lucro. O jogo infinito é esse de estar a serviço de um propósito mais perene, criando impacto positivo para sustentação e para manutenção da vida no planeta, né? E então é uma minoria muito pequena de empresas que questionam esse status quo. E aí a gente ainda tem o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema educativo baseado nos mecanismos de incentivo do jogo finito. Então, eu não sei se a gente, no nosso tempo de vida, talvez você é mais nova que eu, se a gente vai ver isso se a gente vai ver isso nessa vida vivo ainda. Mas eu tenho muito estímulo de continuar trabalhando para isso, mesmo que eu morra sem ver os resultados disso, né? Ai, veremos, veremos. Não dá para saber.
A beleza é poder trabalhar por isso sem ter expectativa de que o resultado vai acontecer, né? Essa sensação de integridade de estar fazendo o que a gente acredita, independente do resultado. Acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Sim. Mas acho que a gente está, não sei quanto tempo que a gente está aqui, mas se a live fechar, só para eu não perder essa oportunidade de assim, e as pessoas que conhecem segurança psicológica, que já estão nesse caminho e que gostaria de colocar mais isso no seu ambiente, que gostariam assim de trazer mais esse conceito para dentro da sua equipe, se você tem alguma dica assim para alguém aqui que queira ouvir, como que a pessoa pode começar a implantar isso dentro das equipes dela? Uhum. Acho que tem algumas coisas básicas. Se a gente falar de segurança psicológica, né, e aquele objetivo de ter qualidade de divergência, a qualidade de divergência vem da forma como a gente lida com conflito. Lidar com conflito saudável vem de confiança. A confiança vem da capacidade da gente criar intimidade, não no sentido de ser amigo, mas no sentido da Bianca conhecer o Marcelo como ser humano e o Marcelo conhecer a Bianca. E o ponto de entrada para a segurança psicológica é a capacidade das pessoas serem vulneráveis. Então, e não dá para começar pela divergência. Não dá para você chegar para o seu time e falar assim, fala aí o que você discorda dessa pessoa. Tal. Eu brinco que essa abordagem é entrar de retroescavadeira na contramão da marginal. Vai dar ruim. Né? Sim. Então, a melhor forma de começar é o líder ter coragem de ficar vulnerável, ele setar o tom e a régua. E a melhor prática que eu conheço para começar a criar o ambiente de segurança psicológica é compartilhar a história de vida. Porque é incrível que pessoas que trabalham há muito tempo junto, do lado uma das outras, não se conhecem, não sabem da história de vida. E a beleza da história de vida é que todos nós tivemos questões, alegrias e tristezas. E quando a gente olha o padrão de alegrias e tristezas da grande maioria das pessoas, é muito comum. E esse é um lugar de empatia. Então, quando a gente tem coragem de se colocar vulnerável, falar das nossas questões, abre esse espaço de empatia, e esse é uma prática simples, prazerosa, porque ouvir história de vida é maravilhoso, é tão bom quanto assistir série, só que ainda mais para quem gosta, como eu, assim, de histórias baseadas em vida real. Eu adoro ouvir histórias, eu sempre brinco que qualquer história de vida dá um bom livro, um bom filme, uma boa série, não tem história de vida chata. E essa é uma boa prática, um bom lugar para começar. Uma outra prática bem poderosa é começar com apreciação. Que é, né, por exemplo, né, fazer apreciação e para apreciação com coisas práticas. Né? Então, eu queria te dizer, Bianca, que o fato de você ter tido coragem de me procurar e ter feito essa live, ter falado do programa de trainee, aquece o meu coração. Eu me sinto, mesmo que em pequenas doses, tendo servido o propósito. Então, um pouquinho de uma contribuição de algo que eu fiz lá no Fleury te ajudou a estar aqui agora. Então, isso enche o meu coração. Então, eu queria apreciar você por ter feito essa escolha, decisão. Então, quando você faz esse tipo de coisa, cria um outro espaço entre a gente. Então, começar a fazer isso com o seu time. Isso é um bom lugar para começar. Né? Legal. Nossa, ótimo. Perfeito. Acho que é isso aí. Eu acho que eu atingi meu objetivo, que era trazer um pouquinho desse conceito para as pessoas e abrir um pouco mais a visão das pessoas para isso, para a saúde mental, para vulnerabilidade, porque isso é muito importante. Que as pessoas tenham a vontade e a curiosidade de se conhecerem mais também, porque isso alimenta a vida como um todo. E eu agradeço muito. Deixa eu ver se tem alguma só antes de finalizar, porque acho que tinha algumas pessoas fazendo perguntas. Uhum. E aí eu não sei se vai ficar muito fora, mas a Marina perguntou ainda, Marcelo,
Mas, sabe, isso me irrita, porém, eu fico impressionada como esse tipo de empresa que não tá nem aí para os colaboradores, tipo assim, arranca o couro mesmo. Isso parece mais fácil, sabe? Ah, Uhum. entendi. Ela só tava, acho que, comentando e dando ênfase para o que você falou. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que era mais comentários Acho que tem uma mesmo. pergunta aqui de aprofundar sobre o tema. Tem o livro da Amy Edmondson, que em inglês é Fearless Organization, mas ele tem em português, e tem um site que tem segurançapsicológica.org, que tem bastante conteúdo, tem inclusive um assessment de segurança psicológica gratuito. Tem um curso, também tem um curso da Aerolito, não sei se está disponível ainda, mas foi um curso muito bom. Ele aprofundou, ele dá cases, ele dá exemplos também de segurança psicológica, chama Aerolito. É uma Tá. empresa e eles têm também um curso de segurança, de só de segurança psicológica, bem interessante. Uhum. O E livro tem um da livro da Ilha de Monson mesmo. que é a Organização Sem Medo, acho que é o título em português, né? É, Organização Sem Medo. Uhum. Mas só colocar o nome dela também no Google, gente, M. Edmondson. Uhum. Edmondson. Acho que eu vou escrever aqui, que aí as pessoas conseguem. Acho que é assim. Aí as Uhum. pessoas conseguem achar. Mas muito obrigada, agradeço de coração. Foi ótimo esse bate-papo. E muito obrigada. Obrigado você, Bianca. Boa sorte e que Obrigada. você, na sua jornada, aí, Eu, continue crescendo, se desenvolvendo e aprendendo. sim, a gente vai se falando. Um beijo grande. Tchau, Tchau, tchau. beijo.